Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que sempre estão orando por mim, sempre estão dispostos a mandar mensagem, contribuir. Tem me empolgado muito, mas estou na reta final aqui em Jacutinga. Dia 4 de janeiro já estarei indo para Manaus, e lá em Manaus eu vou estar participando de um encontro, que é chamado Encontro de Obreiros. Vou passar mais ou menos uns 7 dias lá. Aí, se assim Deus permitir, estarei logo depois indo para Rio Branco. E lá já vou começar o meu trabalho com o povo colino. Então esteja orando por esse trabalho, esteja orando por esse início, porque agora a caminhada vai ser um pouco mais longa. E que Deus possa estar acompanhando e conto com as orações dos irmãos. Ore pelo Glenn, que ele está lá na aldeia agora. Ele está visitando algumas aldeias, ele está fazendo algumas sondagens. Ele foi a pessoa que não foi com a gente no começo, então ele está fazendo agora. E logo depois dessa viagem que ele fizer, a gente vamos nos reunir e já decidir o local que a gente iremos morar. Então esteja orando por ele e também pelo local, que a gente possa estar escolhendo o melhor local, que seja a vontade do Senhor e não a vontade nossa. O texto que a gente vamos estar estudando hoje se encontra em Neemias 1. Neemias 1. Antes de começar, quero falar para os irmãos que eu trouxe algumas camisas para vender. Então tá ali, no final do curso, se alguém quiser dar uma olhada na camisa, pode estar ficando à vontade. R$20 cada camisa. Se tiver interesse, só olhar. Neemias 1. Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertestes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar.
Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Pai, e poder escutar a Sua palavra, Deus querido. Nos ajude, Deus, a compreender o que o Senhor tem para falar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Olhando para esse texto, eu tive estudando esse texto durante a semana, aí olhando assim, eu pensei num tema. Eu falei, o tema foi restauração. Aqui Neemias, ele estava recebendo algumas notícias e estava chorando, estava tendo um sentimento forte para aquele local, para aquela situação do povo de Israel. E ele se preocupou, ele teve uma visão e se preocupou com aquela visão que ele teve do povo, de passar por miséria. Então ele se preocupou com o quê? Em restaurar aquele povo. E olhando para nós, o que você faz quando tudo está errado? Quando tudo está acontecendo de modo errado, quando tudo que você faz de modo que você faz, vai fazer, está dando errado, o que a gente fazemos? Quando um casal está brigando, o que o casal faz? Quando o pai se decepciona com o filho, o que esse pai faz? Quando estamos trabalhando e acontece alguma coisa de errado nesse dia, o que fazemos? Qual é a primeira atitude nossa? Algumas pessoas, a primeira atitude vai ser o quê? Resmungar. Vai ser reclamar, vai ser bater boca. Outras pessoas vai ser o quê? Deixa esse de lado. Não tem importância nenhuma. Para mim não vai fazer diferença se está dando certo ou dando errado. O importante é eu estar vivendo. Mas algumas pessoas vão guardar no Senhor, vão estar no Senhor e vão procurar solução no Senhor, assim como Neemias fez. Ele viu um problema lá com o povo de Israel, e o que ele fez? Ele não se escondeu, ele não falou assim, eu estou no meu mordomia aqui, sendo servo do rei aqui, e vou ficar nessa mordomia, deixa o povo lá. Não, ele se compadeceu do povo, ele orou pelo povo. Ele viu uma necessidade e o que ele fez? A primeira coisa, a atitude que ele fez foi orar. Assim como Neemias, devemos buscar a restauração. Vejamos na oração de Neemias alguns processos para uma verdadeira restauração. No versículo 1 a 2, vamos ver que Neemias se preocupou com a situação do povo. Alguém pode estar lendo o versículo 1 a 2? As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Então podemos ver aqui que veio algumas pessoas, e uma dessas pessoas era o irmão de Neemias, e Neemias pediu um relatório. Antes de a gente começar, a gente tem que entender por que ele estava no cativeiro, e depois desse cativeiro, por que ele estava nessa situação. Depois de Salomão morreu, os seus filhos resolveram brigar e o reino dividiu-se em dois. E depois que o reino se dividiu, os reis não andaram com o Senhor. E começaram a levar o povo a adorar outros deuses. Levaram o povo a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Fazia o povo pensar coisas que não eram coisas do Senhor. E Deus mandou profetas para avisar eles que eles estavam andando no caminho errado, para que eles pudessem se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E falou, se não se arrependesse, iria vir juízo, iria vir uma condenação. E o que aconteceu? O povo não se arrependeu. Aconteceu de vir reis bons nesse meio caminho. Mas mesmo vindo reis bons, o povo ainda não se arrependeu. O povo continuou na sua maldade, continuou adorando outros deuses. E depois disso, Deus mandou eles para o cativeiro. O primeiro cativeiro foi lá na Babilônia. Então começou pelo cativeiro, e depois de 70 anos, o povo agora está retornando para sua casa, para sua cidade natal. E esse retorno voltou em 3 estágios. O primeiro estágio foi com Zorobabel. Ele voltou e reconstruiu o templo. Então Zorobabel, o primeiro estágio foi quando Zorobabel voltou, ele reconstruiu o templo.
O segundo estágio foi com Esdras. Esdras voltou e ele fez o quê? Ele ensinou o povo na lei. O Esdras voltou e foi ensinando o povo na lei do Senhor. E agora chegamos na parte de Neemias. Neemias, ele voltou para Israel e reconstruiu os muros de Israel. Então podemos ver que foi tudo um processo de restauração. E quando Neemias voltou, ele estava no reinado de Artaxerxes. Então, e nesse reinado, ele era copeiro do rei. Então podemos ver que Neemias, depois desse processo todo, e conhecendo a história, ele vai lá e pergunta para o seu irmão sobre o povo judeu. Como é que está o povo judeu? A primeira preocupação dele foi com o quê? Com o povo. Foi com vidas. Não foi com bens materiais. Não foi com como é que o povo está andando com relação à política. Como é que o povo está andando com relação ao seu dia a dia. Não, ele se preocupou com as vidas daquele povo. Ele estava preocupado com o povo. E depois ele perguntou sobre o quê? Sobre a cidade. Como é que anda a cidade de Jerusalém? Como é que a cidade está? Ele estava com foco na cidade. Irmãos, Neemias, muito provável, ele nasceu na cativeiro. Então ele conhecia, muito provável que ele conhecia Jerusalém por ouvir histórias dos pais. Então, mesmo eles ouvindo sobre a história do pai, dos pais deles, e passando de geração em geração, ele se preocupou. Ele estava preocupado com esse povo, ele estava preocupado com o povo de Deus. Irmãos, nós também devemos nos preocupar com as vidas. Quantas pessoas estão do nosso lado que a gente muitas vezes nem cumprimenta? Devemos nos preocupar primeiramente com essas pessoas. Devemos nos preocupar em levar Cristo para essas pessoas. Devemos nos preocupar em demonstrar Cristo para essas pessoas. Primeiramente, nós temos que nos preocupar com o quê? Com as pessoas. Não que não devemos nos preocupar com a cidade. Nós devemos nos preocupar com a cidade, sim. De que forma que podemos nos preocupar com a cidade? Orando pela cidade. Se preocupando com o povo dessa cidade. E no evangelismo. Conhecer as pessoas. Devemos fazer isso. Dessa forma, nós estamos nos preocupando com a cidade e estamos nos preocupando com a restauração espiritual dessa cidade. Muitas vezes a gente pensa assim, quando fala em restauração, a gente pensa em pessoas que saíram e estão fora do mundo e não estão saíram da igreja e estão no mundo e não estão voltando. E é isso mesmo. Quantas pessoas estão que eram de igreja, frequentavam firmemente a igreja e não estão mais na igreja? Se olharmos nessa situação de pandemia, quantas pessoas que eram firmes na igreja, frequentavam a igreja e não voltaram mais para a igreja? Por quê? Porque desistiram. Porque podemos fazer muitas outras situações, ou porque estão com medo da situação, que não estão errados, mas só que estão desistindo por causa de quê? Por causa de uma doença. Mas devemos fazer o quê? Se preocupar com a restauração desse povo. E devemos nos preocupar também com o povo que não são crentes também. Para aquelas pessoas que não são crentes. E levar a palavra, anunciar a palavra para esse povo. Assim como Neemias fez. No versículo 3 a 4, iremos ver que Neemias era homem de visão. Ele tinha uma visão. Não essas visões que a gente vê nos dias de hoje, que a pessoa tem uma visão e fala assim, vou fazer uma revelação sobre a visão que eu tive. Não. Ele viu a necessidade e com essa necessidade ele teve uma ação. Isso aí a gente pode estar falando que ele teve uma visão com relação ao que agir. De que forma agir com essa visão que ele teve. No versículo 3 a 4, alguém pode estar lendo? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então podemos ver aqui que Neemias ele fez uma pergunta no versículo 1 e 2, e agora está tendo a resposta. Como é que o povo estava lá? O povo estava em completa miséria.
O povo estava passando necessidade. Eles voltaram do cativeiro, eles já tinham o templo reconstruído, já tinham as leis, mas ainda estavam em miséria. Ainda estavam andando em extrema miséria. E sobre Jerusalém, os muros estavam derrubados. Eles não estavam seguros naquele local. Poderia vir um outro província, um outro estado e entrar lá com muita facilidade e oprimir eles. Então eles não estavam seguros. E Neemias, o que ele fez no versículo 4? Ele se assentou. E a primeira atitude que ele fez, depois de se assentar, ele chorou e lamentou. Ele chorou e lamentou. Ele teve um sentimento muito forte para aquela situação. Ele teve um sentimento de chorar e lamentar. Irmãos, quantas vezes a gente se lamentamos pela situação dos nossos próximos? Qual foi a última vez que a gente se lamentou pela situação de vício do nosso irmão? Devemos fazer que nem Neemias, sentar e observar, olhar. Será que esse irmão está precisando de alguma coisa? Será que esse irmão está precisando de alguma palavra? Será que aquela pessoa, aquele meu vizinho, aquele meu familiar está precisando de alguma coisa? Está precisando de receber a palavra do Senhor? A gente sabe que o mundo hoje necessita de salvação. Sabemos que o mundo hoje necessita de receber a palavra do Senhor e necessita de crer, porque estão perecendo e indo para o inferno. Isso é uma necessidade que é urgente. E a gente devemos fazer o quê? Chorar com esse povo, lamentar com esse povo, e não somente fazer isso, e também pregar a palavra de Deus para esse povo. Se a gente olhar, a gente vê que tem muitas necessidades aqui mesmo em Jacutinga. Se a gente olhar, tem muitos bairros, tem muitas pessoas que estão morando na rua. Se a gente olhar para algumas extremidades de cada bairro, existem ciganos aqui. A gente pode estar pensando assim, deixa eles viver o dia deles, algum dia ou outro uma pessoa vai levar a palavra de Deus para eles. Pode acontecer. Deus manda pessoas, mas muitas vezes Deus quer mandar você. Muitas das vezes Deus quer usar você. E quem aqui não tem um familiar que está passando por necessidade e necessita de escutar da palavra do Senhor? Então, o trabalho é grande e a gente devemos ter esse sentimento de chorar pelas almas, de lamentar por aquelas pessoas que estão perecendo indo para o inferno, lamentar por irmãos também que estão passando por necessidade. Devemos levar a palavra de Deus para essas outras pessoas. E ele não parou somente aqui, ele somente não somente chorou e lamentou pelo povo. Ele, continuando aqui, ele esteve jejuando e orando. Então ele teve a parte física, que foi o emocional, e agora ele está tendo a parte espiritual. O que ele está fazendo? Ele está orando pelo povo, ele está jejuando pelo povo. Irmãos, quantas pessoas hoje não oram mais? Quantos crentes não oram mais? Às vezes pensa assim, Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo e vai responder. Mas Deus manda, o próprio Deus manda a gente orar. Por quê? Porque a oração é para a gente obter a resposta dele. Para a gente saber o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer que a gente faça. Então, Neemias, ele fez o quê? Ele orou e jejuou. Se a gente olhar todas as histórias da Bíblia, desde o começo até o final, a gente vai ver irmãos, pessoas que oraram. Se a gente olhar no começo, Ana orou para ter o filho, e Deus concedeu o filho para ela. Se a gente olhar a vida de Jesus, Jesus, que é Deus, orou. Se a gente continuar mais para frente, no texto de Atos, a gente vai ver que quando foi restabelecer a liderança na igreja, o que o povo fez? Orou para quê? Para que pudesse estabelecer uma liderança. Quando foi enviar pessoas para o campo, o que eles fizeram? Oraram. Então a oração é muito importante para uma restauração e é muito importante para quê? Para que Deus possa estar dando uma resposta. Para que Deus possa estar falando assim, esse é a minha vontade. Às vezes a gente quer a resposta do Senhor somente no sim. Vou orar ao Senhor e quero que o Senhor responda a minha oração. Às vezes a pessoa passa por dificuldade, mas não orou ao Senhor antes da dificuldade, aí depois quer que fale que o Senhor responda, Senhor, tire-me dessa dificuldade. Fale sim, mas às vezes Deus está falando assim, não, eu quero que você passe por essa dificuldade para quê? Para que você aprenda. Eu quero que você tenha essa visão de que eu não quero que você faça isso, eu quero que você ande de acordo com a minha vontade, não com a tua vontade. Então, a Deus vai responder de que maneira? Com sim, com não, espere. E a gente devemos olhar isso, devemos estar atento ao que Deus está falando.
E como é que a gente vai saber, como é que Deus está falando para a gente, com sim ou não, espere? Através da sua palavra. Pedindo conselho para irmãos. Estando diariamente orando para o Senhor. E se continuamos aqui, no finalzinho do texto aqui, do versículo 4, ele orava todos os dias. Ele esteve orando todos os dias para o Senhor. Ele não parou de orar. Irmãos, se a gente estamos com dificuldade de orar, devemos pedir ao Senhor para que Ele nos dê esse desejo de orar, esse desejo de estar com Ele, orar para Ele e conversar com Ele. O acesso a Deus é direto, é somente orar, só precisamos orar. Devemos pedir ao Senhor para que, se a gente estamos com dificuldade, para que a gente possa estar orando. Se a gente tiver com dificuldade de amar o próximo, devemos orar ao Senhor para que Deus possa estar dando vontade de amar o nosso próximo. Se a gente tiver com raiva do irmão, devemos orar ao Senhor para que Deus possa estar dando paciência para a gente poder falar com esse irmão e se acertar com esse irmão. A oração, irmãos, é um mecanismo muito forte. É um escape que Deus nos dá para que a gente possa estar andando de modo que Ele quer, da maneira que Ele quer, não da nossa maneira. Então a gente pode estar vendo esse texto que Neemias foi um homem de visão. Qual foi a primeira atitude desse homem de visão? Foi orar, se compadecer pelo povo. E se a gente pegar todo o texto, a partir do capítulo 1, a gente vai ver que ele foi um homem de ação também. E ele não somente agiu, e todo o texto de Neemias, a gente vai ver ele orando também. Então a vida nossa tem que ser uma vida diária de quê? De ação e oração. Ação e oração. Não somente orar. Não somente ver a necessidade da pessoa e somente orar. Devemos ter a ação também, assim como Neemias teve. No versículo 5, a gente vamos ver que Neemias, ele adora ao Senhor. Versículo 5, alguém pode estar lendo? Pode ler. Ele disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e o responde para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para pedir a oração do teu servo, que hoje passa a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faz a tua missão. É isso, irmão? Vocês têm? Era o 5, mas foi certo de vocês também. A gente pode estar vendo aqui no versículo 5, ele está adorando o Senhor, ele está exaltando o Senhor. Ele está colocando o Senhor como Deus de misericórdia. E qual foi a última vez que a gente exaltamos ao Senhor em nossas orações? Devemos exaltar o Senhor. Toda vez que a gente for orar, devemos lembrar: Senhor, o Senhor é o Deus que criou os céus, criou a terra. Sem você eu não tenho salvação. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo. Devemos agradecer a Ele, devemos adorar a Ele. E não somente nas nossas orações, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Todo lugar que a gente estiver, devemos adorar o Senhor. Se estivermos passando por dificuldade, devemos adorar o Senhor. Se estivermos passando por dificuldade financeira, devemos adorar o Senhor na dificuldade. Se estamos passando por dificuldade de saúde, devemos adorar o Senhor, porque Ele que é o Criador de tudo. Somente Ele pode dar resposta, somente Ele pode dar a saúde para a gente, só Ele pode dar o livramento para a gente. Somente Ele da restauração. E nós, como crentes, devemos fazer isso, devemos adorar o Senhor. Somente na igreja? Não, em todo local. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Tem que ser uma vida que a gente olhe os outros, se compadeça dos outros, e mesmo assim devemos adorar o Senhor e engrandecer o nome dele. Porque somente Ele pode dar resposta às nossas orações. No versículo 6 a 7, a gente vai ver que Neemias, ele confessa as suas falhas e as falhas do povo. Versículo 6 a 7, alguém pode estar lendo? Ou somente o 7, que já leu o 6? Eu não terminei, irmão, deu 7. Pode ler o 7, sim. Não terminou? Então pode ler o 6 e o 7. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, teus olhos abertos, para pedir a oração do teu servo, que hoje passa a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos
não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então podemos ver aqui que Neemias está confessando as falhas que eles tiveram. Eles tiveram a falha de quê? De adorar outros deuses. Eles tiveram a falha de quê? De seguir ensinamentos falsos no passado. E continuando aqui, o que eles estão fazendo? Estão vivendo em extrema miséria. E não estão procurando o quê? A se acertar com o Senhor, para quê? Para que possam estar reconstruindo a cidade, a cidade possa estar sendo reconstruída. E ele aqui, ele reconhece a falha do povo, ele reconhece a falha dele, ele não somente joga a culpa para os outros. Ele fala assim, a culpa também é minha. Eu também sou pecador e eu também tenho parcela de culpa nisso. O povo tem 100% de culpa e eu também tenho 100% de culpa nessa miséria que o povo está. Então, nós, irmãos, devemos fazer que nem Neemias. Devemos confessar nossos pecados. Devemos falar ao Senhor quais são os nossos erros. E devemos olhar para os nossos irmãos e tentar ajudar os nossos irmãos também. Se um dos nossos irmãos está falhando em alguma situação, devemos orientar ele. Com amor, mas devemos orientar ele. Se um dos nossos irmãos está passando por dificuldade financeira, devemos orientar ele e ajudar ele. E orar por ele. Se algum dos nossos irmãos está passando por alguma outra dificuldade, devemos estar nos compadecendo dos nossos irmãos. Porque se a gente olhar no versículo 6, o Neemias fala que Deus está nos ouvidos e os olhos abertos. Deus está sempre nos escutando, e está sempre vendo as nossas ações. Então, devemos estar sempre próximo do Senhor. Para quê? Para que Ele possa estar escutando nossas orações. E para estar próximo do Senhor, devemos ter os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Se a gente pecou em alguma área da nossa vida, devemos pedir perdão para quê? Para que a nossa oração possa estar sendo escutada pelo Senhor. Porque quando a gente peca, a gente não perde a salvação, mas a nossa ligação com o Senhor é interrompida. Mas quando a gente pede perdão pelo nosso pecado, a nossa oração, a nossa comunhão com o Senhor é restabelecida. Então devemos sempre pedir ao Senhor perdão pelo nosso pecado, perdão pelas nossas falhas. E devemos procurar andar de modo correto, agir de modo correto. E não somente olhar as falhas dos outros, olhar também as nossas falhas. E ver e... Pode? Sim. Devemos ter empatia mesmo pelos próximos, porque quando a gente se coloca no lugar da pessoa e tenta saber qual a situação da pessoa, fica mais fácil de saber qual as necessidades da pessoa. A primeira vez, talvez ela vai falar não, mas tudo bem, que a gente fala não. A segunda vez, ela pega uma confiança, então, você me perguntou que dia, e tal, então eu acho que sim. E aí ele fala me informar, por quê? Porque ele não saber. Como você vai saber se você faz pergunta? Sim. E é uma questão de relacionamento também. Se a gente criar relacionamento um com os outros, criar relacionamento com nossos vizinhos, com nossos familiares, a gente vai saber se a pessoa está passando por necessidade ou não. E a gente vai ter a oportunidade de orar para essas pessoas. A gente vai ter a visão de poder ajudar essa pessoa. Então a gente tem que ter essa empatia mesmo para o nosso irmão. Você vai sofrer com isso, né? Você começa a observar as pessoas, a gente começa a sofrer. A gente sofre junto, então você falou. Ele sofreu. Então, se a gente vai começar a sofrer, que bom por isso. Porque Cristo quer isso mesmo. A gente sofre não ter o problema do outro, né? Sim.
devemos lembrar também que a gente somos um corpo só. Se uma pessoa sofrer, os outros têm que sofrer, tem que se compadecer pelo irmão. Se não estamos sofrendo pela necessidade do irmão, ou pela dificuldade que o irmão está passando, a gente estamos tendo alguma dificuldade, então estamos errando em algum processo. Então devemos fazer o quê? Pedir para o Senhor que Ele nos mostre onde que estamos errando, para que Ele possa estar mostrando onde que Ele quer que a gente acerte. Obrigado, professor. E aqui no final do texto, Neemias pede resposta ao Senhor. No versículo 8 a 11, alguém pode estar lendo? Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajudarei, e os trarei ao lugar que eles escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o filho do rei. Então podemos ver aqui nesse texto que Neemias ele pediu ao Senhor, resposta ao Senhor. E sabemos que Deus responde às nossas orações. Sabemos que Ele sempre está disposto a responder nossas orações. Só basta a gente orar. Só basta a gente pedir ao Senhor. Mas se eu tiver com dificuldade de orar, como eu posso começar a orar? De que forma que eu posso começar a orar? Olhando para o próximo, olhando para a nossa necessidade também, olhando, assim como Neemias, tendo visão do todo. Quem aqui não tem um parente? Olhe para esse parente. Quem aqui não conhece uma pessoa do serviço? Olhe para essa pessoa do serviço e peça para Deus que possa estar tendo misericórdia dele e ele possa estar vindo se converter. Quem aqui não conhece um missionário? Olhe para esse missionário. Ontem tivemos na FNL um monte de pessoas se formando. Olhe para essas pessoas que se formaram. Quem aqui não conhece uma instituição a qual trabalha com missões? Olhe para essa instituição. Imagina se cada crente orasse pelo menos por uma pessoa que está se perdendo para que ele seja salvo. E não somente orasse, mas agisse, a gente poderia ter uma resposta muito maior do Senhor. Mas muitas vezes os crentes estão preocupados com o quê? Mais com eu do que com a outra pessoa. Estão mais preocupados com o que eu estou passando com as outras pessoas. Não é errado orar pelas suas necessidades. Você deve orar pelas suas necessidades. Mas devemos orar também pelos nossos irmãos, pelas outras pessoas. Porque Deus responde às nossas orações. E quem deve orar? Quem que deve orar ao Senhor? Somente uma pessoa importante? Somente quando a gente está na igreja? Não. Devemos orar. Todos que são crentes devem orar ao Senhor. Todos. E não somente no dia de culto. Não somente quando vem à igreja. Diariamente. Lá em 1 Tessalonicenses fala, 5:17 fala que devemos orar sem cessar. Como assim a gente vai orar sem cessar? A gente tem que trabalhar, devemos fazer outras obrigações, devemos fazer outras tarefas. Será que a gente tem que parar a tarefa e orar? Se a gente estiver fazendo nada, podemos orar. Se a gente não estiver tendo compromisso nenhum, devemos orar. A gente pode orar no nosso serviço. A gente pode orar quando estamos viajando. Desejo de orar, tem que vir parte da gente. Nós devemos fazer o quê? Orar. Se a gente olhar aqui para Neemias fala que ele é o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele não somente servia o rei com o copo, mas antes disso ele provava o copo para ver se estava envenenado ou não.
Então ele tinha uma tarefa muito importante. Mas mesmo ele sendo uma pessoa com muita importância, ele orava ao Senhor. E se pegarmos no texto do capítulo 1 até o final, a gente vai ver que Neemias estava orando, sempre orando. Então, com o processo de restauração, a oração é muito importante. E não somente a oração, a prática também. Neemias também praticou. E com o processo de restauração, a palavra de Deus também é importante. Devemos estar sempre lendo a palavra do Senhor. Estar sempre dispostos a entender o que o Senhor tem para falar para a gente. E com o processo de restauração, a gente também temos que fazer o quê? Se preocupar com as outras pessoas. Se preocupar com o nosso próximo. Então, assim como Neemias, que a gente possa também devemos estar preocupados com a situação. Devemos ter uma visão do todo. Devemos adorar o Senhor. Assim como Neemias, a gente temos que confessar as nossas falhas. Assim como Neemias, a gente tem que pedir ao Senhor. E saber pedir ao Senhor para que Ele dê resposta de acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos estar orando então. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por esse culto que tivemos aqui. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o restante do nosso dia, ó Pai. Que o Senhor também possa estar sempre dando disposição para a gente estar orando ao Senhor e também dando disposição para a gente estar sempre lendo a Sua palavra, Deus querido. Nos ajude, ó Pai, a caminhar de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém.